Olá, bom dia, audiência do programa JTT Amanhã com Dignidade. Hoje nós vamos falar aqui na coluna do Informa Luta sobre acolhimento e inclusão. Nós contamos com a presença da professora bilíngue, autista, Franciele Martins de Abreu Calduro, que vai lançar na quarta-feira, às 2 horas da tarde, na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, o seu livro O Colorido Mundo de Ana. Bom, muito obrigado pela presença aqui, Franciele. Sinta-se à vontade. Eu vou fazer a primeira pergunta, então, para você. Quem é Ana? Quem é Ana na sociedade e quem é Ana? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, Ana é uma menina autista, né, de 7 anos. Eu fiz uma menina jaraguaense, né, tendo em vista aí as nossas crianças, né, que nós temos no município. E Ana ela é uma menina autista, né, com todas as dificuldades que uma criança autista ela enfrenta, né. O livro, né, a história de Ana se passa dentro da escola, né, do ambiente escolar, mas o foco do livro, o objetivo é mostrar que a Ana, né, essa menina, ela tem muitas potencialidades, né, como qualquer criança autista. Então, ela tem as suas dificuldades, as suas limitações, né, mas ela também tem muito a oferecer, né, para os colegas da escola, para a sociedade, e o livro vem trazendo esse outro lado, né, para que as pessoas, elas passem a perceber que as crianças, as pessoas com autismo, elas não têm só as suas dificuldades, as suas limitações, né? Mas nós também temos muitas potencialidades, né? Temos muito a oferecer, né? Aos colegas, à sociedade, à comunidade geral. Então, e como está a sociedade em geral para acolher e para incluir hoje a pessoa com transtorno do espectro autista? Então, é uma luta, né? Nós temos hoje, graças a Deus, temos algumas leis, né? Que a gente obteve esses direitos, né? Com muito esforço das famílias, né? Das comunidades aí, das pessoas que representam, né? Os autistas. Mas isso é só o começo, né? A gente ainda tem uma longa caminhada para que nós realmente tenhamos uma inclusão efetiva na sociedade, né? A gente só vai ter uma inclusão quando a gente tiver, quando as pessoas passarem a olhar, né, não só de uma maneira negativa ou só focar nas dificuldades da pessoa com autismo, mas pensar em realmente acolher, né, a ter empatia, a ter um outro olhar. Para isso, a gente vai ter que trabalhar em todas as questões aí na sociedade, as políticas públicas, vamos ter que trabalhar a formação, né, dos profissionais que atendem essas pessoas com autismo e também trabalhar, dar conhecimento, né, para as pessoas, divulgar sobre o autismo, fazer com que as pessoas entendam, né, o que realmente é o autismo, quais são, o que está, né, envolvido nesse espectro e como que elas possam acolher essas pessoas na sociedade, né. Hoje a gente tem as pessoas, né, a sociedade, ela não está preparada, né, para se modificar, para acolher a pessoa com autismo, né. Se você é dentro de uma empresa, dentro da escola, né, em qualquer âmbito social, tem muita coisa para mudar, né? Se a gente pegar, por exemplo, somente a escola, vamos falar desse ambiente, né, com o qual eu convivo diariamente. Nós temos os sinais sonoros, né, extremamente com barulhos, né, muito alto, que incomodam as crianças com autismo, que muitas levam, né, a ter crises devido a esses ruídos, né. Nós temos salas superlotadas, né, nós temos professores que às vezes não estão capacitados para lidar com esse aluno, né, embora exista a lei, né, que garanta o PEI a essas crianças, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né, o Plano Educacional Individual, que é o PEI, a maioria das escolas não aplica, né? Então, se nós pensarmos em uma efetiva inclusão, eu tenho que pensar numa educação baseada em neurociência, né, em evidência que realmente funcione. Tenho que adaptar essa educação para que ela aconteça no tempo dessa criança, né, com recursos, né, que dê acessibilidade ao conhecimento para essa criança ela realmente evoluir.
Então, se eu tenho uma educação que ela é padronizada, né, e ela não está pensando na individualidade, na potencialidade, na dificuldade de cada um dos meus alunos ou da criança com deficiência, né, seja autista ou não, eu não tenho uma inclusão que funcione, né? Eu tenho uma inclusão nominal, né? Eu tenho uma lei que garanta, mas inclusão não é garantir a matrícula, né? É fazer essa criança realmente pertencer àquele espaço, né? É estar incluída em todas as demandas ali, em tudo que acontece naquele espaço que ela está ali, e que ela aprenda, né? Ela não pode iniciar a escola e sair, né, naquele ano sem que ela tenha aprendido alguma coisa. Eu não posso que meu aluno fique na escola 4 horas comigo e ele saia sem progredir em nada, sem aprender nada, né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Então, você falou nessa dificuldade com o ruído, né, que é um dos problemas enfrentados aí pela pessoa com autismo. Tem o autista com hipersensibilidade e o autista com hipossensibilidade. É isso, Franciele? Isso mesmo, né? A gente tem que pensar que o autismo ele também não é linear, né? A gente não tem o hipo num lado e o hiper no outro, né? É como se ele fosse, se você pensar, ele é um espectro, né? Como se ele fosse um círculo, né? E vai ter, né, o autista, que ele vai ter, por exemplo, eu posso ter uma hipersensibilidade visual, né? Mas posso ter uma hipossensibilidade tátil, né? É aquela pessoa que busca o contato. Hipo é menos, né? Então eu busco o contato, eu busco as questões sensoriais, os estímulos sensoriais, né? Agora eu também posso ter como barulho, né? Uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, né? Que ambientes ruidosos vai fazer com que ela se desregule e entre numa crise, né? Então a gente tem, né, esses pontos, né? A pessoa com hipo, que busca a sensação, que busca o estímulo, e a pessoa com hiper, que é a pessoa que evita o estímulo, né? Ou que tem dificuldade de processar esse estímulo e ficar nesses ambientes. Então, você me disse que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele constatou que, através de uma pesquisa, que uma a cada 31 crianças com idade de 8 anos é autista nos Estados Unidos. Isso é um número bastante grande, esse percentual, não, Franciele? Isso, esse número, né, foi um estudo que eles fizeram esse ano, saiu ali, né, o CDC, ele constatou isso, que 1 para 30 crianças hoje, né, nos Estados Unidos, de idade aí de 8 anos, é autista. É uma prevalência grande, sim, mas no Brasil a gente estima que tem até mais, né, crianças autistas. Ainda não temos o dado aí, né, correto, no Brasil ainda não liberou né, os dados do estudo. Mas, embora seja um número alto, às vezes as pessoas pensam que nós estamos com uma epidemia de autismo, né? E não é isso que está acontecendo. A gente sempre teve pessoas autistas, né? Eu nasci em 87. Na minha época, ninguém falava de autismo. Ninguém sabia o que era autismo, né? Então, eu não tive nenhum tipo de tratamento, eu não tive nenhum tipo de terapia durante a minha infância. No entanto, eu tinha todas as dificuldades que uma pessoa autista tem, né? Claro que uma pessoa autista eu não posso comparar uma com outra, né? A gente tem que ver como o autismo é um espectro, cada pessoa ela é única e ela também vai ter dificuldades distintas, né? Ainda que dentro dos critérios diagnósticos, mas cada pessoa, né, vai demonstrar ou vai ter dificuldades diferentes, né, de uma para outra, de um autista para outro. Mas sempre teve pessoas com autismo, né? O que a gente tem hoje? Por que a gente tem um grande aumento, né, nos diagnósticos aí do autismo? Porque a gente tem, né, mais divulgação, mais informação, né? A internet ajuda muito nisso, a divulgar a informação. Nós temos melhores critérios diagnósticos, né, para ver essa questão do autismo, e profissionais mais bem preparados, mais capacitados para fazer essa avaliação, né? Antes também nós tínhamos diagnósticos separados, né? Eu até tinha comentado numa outra conversa nossa que eu citei a síndrome de Rett como fazendo parte do espectro e ela não faz, tá? A síndrome de Rett é um diagnóstico à parte, embora ela né, seja predominantemente em meninas e tenha muitas coisas semelhantes ao autismo, mas ela não faz parte do espectro.
E dentro desse espectro autista, né, a gente antigamente tinha com laudos, né, com diagnósticos diferentes, a gente tinha o autismo infantil, o autismo lá, né, o síndrome de Asperger, o autismo de alto funcionamento, né, o TGD. Então, a gente tinha diagnósticos diferentes. E nós tínhamos muitas pessoas que tinham características de autismo, mas elas não fechavam todos os critérios, né? Quando se é refeito, né, esses critérios de uma nova maneira, né, e todas essas, né, esses diagnósticos separados, eles passam a englobar, né, uma coisa só. Dentro do espectro autista, nós temos um número muito maior de crianças no espectro, porque nós não vamos mais ter a criança com diagnóstico de autismo infantil, a criança com diagnóstico de síndrome de Asperger, a criança com TGD. A gente vai ter todos eles, continuam, né, tendo o seu laudo, tendo, né, a sua avaliação, mas elas passam agora a ser autistas, elas passam a fazer parte do transtorno do espectro autista. Uhum. Bom, você é professora com especialização em Libras. Até que ponto a linguagem brasileira de sinais contribuiu, assim, para a sua vida enquanto professora também autista? Eu tenho 3 formações, né? Eu tenho ali formação na questão da língua de sinais, eu sou formada em História, foi a minha primeira graduação, e também sou formada em língua, né, em licenciatura em Educação Especial com especialização. Então, a língua de sinais, ela veio na infância, né? Na infância, na adolescência. Quando eu era bem pequena, eu tinha uma amiga surda, né? Que a gente conversava. Naquela época, não existia uma normatização da língua de sinais, ela não era reconhecida, né? Como é hoje, por lei. Então, a gente usava muitos sinais caseiros, né? Uma linguagem própria ali da convivência. Quando eu fui embora, mudei de cidade, eu perdi o contato com essa pessoa e assim passou o tempo, né? Quando eu tinha em torno de 14 anos, minha irmã, né, foi estudar em Xereder, numa escola onde tinha uma colega surda, e a professora que trabalhava com essa menina fez um trabalho de inclusão com ela, né? Passou a dar aula de Libras ali para a turma. E a minha irmã trouxe para casa uma apostila de língua de sinais, né? Eu tinha em torno de 14 anos e eu fiquei apaixonada por língua de sinais, né? Ela se tornou meu hiperfoco. E eu rapidamente, né, estudei toda aquela apostila, aprendi os sinais, treinava, né, todos os dias, assim, na frente do espelho, né, como fazer esse sinal, né, e com o tempo aquilo já não foi mais o suficiente. Eu comecei a buscar mais, né, mais informação, mais aprendizado na área de língua de sinais. Quando, né, eu me tornei maior de idade, eu pude começar a trabalhar aos 18 anos. Antes disso, eu já tinha atuado, né, como amiga da escola, que era um programa que tinha nas escolas públicas, né, e eu dava aula de reforço escolar, né, participava ali do projeto, dando aula de reforço escolar para um menino surdo, né. Então, usava no dia a dia aquela língua de sinais que eu estava aprendendo. E como é um hiperfoco, ele virou uma fixação, né. Eu vivia a língua de sinais, né, todos os dias. O tempo todo estava ali aprendendo e buscando língua de sinais. Quando eu fui trabalhar com a língua de sinais, eu trabalhava, né, um período na escola, né, dando aula para uma turma multisseriada no SEJAS, quando eu comecei em 2006. Um professor surdo, né, veio me auxiliar para fazer planejamento, para fazer adequação, né, para saber como dar aula, né. Eu tinha língua de sinais, mas eu tinha acabado de sair do ensino médio, então eu não tinha base pedagógica nenhuma, né, para exercer a profissão. E ele ficou comigo durante 3 meses, né, fazendo todo o planejamento da aula, me ensinando como dar essa aula, como ministrar ela, né, para que eu pudesse aprender, né, a fazer. E nos outros dias da semana, eu participava como aluno ouvinte, né, do AE, de uma professora em Xereder, né, que dava aula para uma turma de surdos, e eu aprendia com ela, né, os sinais que ela fazia, a metodologia que ela usava, e no final de semana eu saía com a comunidade surda. Então, por muito tempo, o meu mundo foi a língua de sinais. Por quê? Além de ser o meu hiperfoco, para a pessoa autista, a língua de sinais ela é confortável, né? Ela é uma zona de conforto, é uma linguagem simples, clara, objetiva, né? Sem rodeios, sem figura de linguagem, né? E coisas assim que para nós tem uma grande dificuldade de compreensão. Então, me expressar em língua de sinais é muito mais fácil do que me expressar em língua portuguesa, embora, né, seja a minha língua materna.
Bom, eu não sei se a Sofia tem condições de colocar o livro aí para nós visualizarmos as ilustrações belíssimas do Guilherme Rocha. Esse é o Colorido Mundo de Ana, é quase uma cartilha mesmo, com linguagem bastante simples e acessível. Bom, Franciele, então você vai lançar o livro na quarta-feira, dia 25, e o que você pretende fazer em relação à impressão do livro mais para frente? Qual é que é o seu projeto a partir de agora? O projeto, né, do livro, ele foi escrito e lançado, né, publicado mediante o recurso da Lei Aldir Blanc. Então, ele é um projeto voltado, né, para a questão social. Então, esses livros, né, que agora foram lançados, foram impressos, né, 200 cópias, eles vão ser doados, né, para a biblioteca pública, né, alguns vão ser sorteados aí no lançamento do livro, né, são 20 exemplares, e os demais a gente vai estar, né, doando para as bibliotecas das escolas públicas municipais e estaduais que atendem alunos de primeiro ao quinto ano, né. O objetivo do livro, quando foi escrito, é que ele fosse usado como pano de fundo na escola para que o professor trabalhasse a questão da inclusão, da empatia, né, e da acessibilidade, né, do aluno autista em sala de aula, né, que trabalhasse com as crianças mesmo esse olhar diferente, né, de uma maneira mais lúdica, né, mais delicada, trabalhasse esse tema. Juntamente com os livros, né, vão ser doados para as escolas um kit, né, vai acompanhar o livro, um plano de aula, né, todo pronto já, né, dentro da BNCC, e 5 jogos pedagógicos, né, para trabalhar mesmo a questão, né, o que é o espectro do autismo, né, como fazer a inclusão dessa criança, né, em sala de aula, todas as questões relacionadas ali, né, com o processo de inclusão, de acessibilidade, para que a escola ela consiga, né, trabalhar com os alunos, né, essa inclusão e que ela realmente aconteça em sala de aula, né, que para que não aconteça com as crianças hoje o que aconteceu comigo e com muitos autistas, né, que eram excluídos no dia a dia na escola, né, ou pelos professores ou até mesmo pelos colegas, porque nós temos um sentimento que queremos fazer parte, nós queremos ter amigos, nós queremos estar incluídos, mas nós não sabemos como fazer isso, né? Com o tempo a gente vai aprendendo, né? Alguns conseguem, mas nem todos. Então, as pessoas que estão em volta precisam acolher e trazer o autista para o meio. Bom, então nós conversamos com a professora Franciele Martins de Abreu Calduro, autora do livro O Colorido Mundo de Ana, que vai ser lançado na quarta-feira, dia 25, na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa. A gente deseja aí que o livro tenha pleno sucesso e que cada vez mais a gente acolha e respeite e inclua o autista na nossa sociedade. Franciele, muito obrigado pela presença aqui. Um grande abraço. Lembrando só, então, à audiência do Desacato, desacato.contribua.pix@gmail.com para contribuir com o portal. Muito obrigado. Boa Eu semana. agradeço. Valeu, Franciele.